Essa possibilidade, isso passa por esse crescimento, por essa ideia de democracia que o Breno estava falando agora, passa por isso. A gente ampliar isso para as outras pessoas, que, poxa, que todo mundo possa ter isso, né? Possa ter esse momento. Lazer é um direito social, que todo mundo possa ter esse momento de lazer, que seja no futebol, e o esporte seja em também, outro. Esporte, lazer, que são direitos sociais, né? Você falou uma coisa que me deixou, assim, que me fez pensar, que é essa questão da efetivação, né, da democracia e tal. E aqui na Bahia, recentemente, nós tivemos uma eleição que a gente não pode deixar de considerar, né? Que, na minha opinião, na minha modesta opinião, é a aristocracia versus aquele representante mais popular, né? Que é um indígena negro, né? Do interior, professor, né, cuja história de vida é a história de vida de muitos e muitos, de milhares e milhares de baianos. Então, quando eu vejo Jerônimo Rodrigues como governador da Bahia, assim, eu acho que lá representa, quando o Bahia ganhou o título, é a mesma coisa para mim. É a mesma coisa de ganhar o título. Como é que você vê essa... Tipo assim, você ter de um lado... alguém que representou o projeto da ditadura militar, o projeto do autoritarismo, e de outro lado, um indígena, né, que forjou a sua vida na sala de aula e no processo democrático, dentro de um partido de esquerda progressista. Excelente comparação. Para começar a conversa. Porque, repare, e não é só a eleição, né? É todo o processo. Você conhece a Bahia bem, Breno. Me parece que essa eleição foi decidida, assim, com dois grupos. Um que conhecia a Bahia e outro que não conhecia a Bahia. Que achava que a Bahia era Salvador. E a Bahia não é Salvador. Salvador é um dos 417 municípios da Bahia, ainda que seja o maior deles, que tenha 20% da população do nosso estado. Mas eu diria mais. Eu diria que a eleição de Jerônimo, ela é representação material, é a política viva de 16 anos de gestão. Claro, tem sido esses governos, a gente está falando do governo Wagner, do governo Rui, né, dos dois governos de cada um deles, somados 16 anos, foram perfeitos? Obviamente que não, nenhum governo é perfeito. Mas quando você tem, e como se deu a eleição, né, com um candidato muito mais conhecido, com um candidato que investiu muito mais, durante muito mais tempo nessa candidatura, que tratava disso como se fosse, né, até a passagem de um título de nobreza que vinha lá de seus antepassados, inclusive de mesmo nome, né? Isso tudo é muito representativo. E do outro lado, o secretário de Educação do governo Rui, para a grande maioria desconhecido, e que foi levado àquela posição num debate grande, né? Que até a escolha de Jerônimo como candidato, houve um debate grande. Falava-se ali de você ter o próprio Wagner retornando à candidatura, né, ao governo do estado. Então essa eleição eu acho que é bem marcante